compartilhar aqui uma experiência que eu tive numa viagem. Eu sou de São Paulo e eu sempre tive muito amor por viagens, conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. E muitas vezes a gente sai do Brasil com uma expectativa grande do que Deus vai fazer, mas dentro do nosso país, assim como o Zizo contou aqui da nação do Egito, nós também temos no nosso país diferentes circunstâncias de extrema pobreza, né? Então, o que Deus colocou no meu coração agora para contar para vocês foi uma situação que aconteceu, inclusive nesse ano, nesse ano, no mês de março, nós fomos para o sertão nordestino, para uma cidade que chama Caririaçu, extrema pobreza. Nós vemos crianças ali sendo cuidadas junto com os porcos e, enfim, também uma seca grandiosa, sem chuva, sem infraestrutura. As pessoas têm que andar quilômetros a pé para buscar água. Diferente aqui que nós temos o Nilo em volta e também temos esses bairros mais luxuosos, mas tem a infraestrutura que chega. Lá não tem infraestrutura e não tem um Nilo do lado. E eu lembro que nessa ocasião, alguns meses antes da viagem, Deus colocou uma chama no meu coração de eu ler a Bíblia e a respeito de cura. E eu comecei a ver assim, Jesus curando pessoas que estavam uma vida inteira numa condição de surdez, numa condição de cegueira, numa condição de estar mudos. E Jesus só perguntava: você acredita? E a pessoa falava assim: eu creio que você é capaz de fazer isso. E eu comecei a ver que tinham doenças que não eram por causa de pecado, mas era para que Deus manifestasse a glória através de Jesus. Ou, enfim, tinha uma série de derivados quando eu comecei a estudar na Bíblia sobre cura. E, enfim, eu estava estudando outros temas também. Mas na viagem, então esse conhecimento estava dentro de mim, mas eu não sabia que Deus ia usar isso, porque eu também estava estudando sobre outros assuntos. Enfim, chegamos na viagem e a primeira coisa que Deus fez, nós separamos em grupos e eu fui com um grupo de adolescentes, crianças assim de 17 anos, 12 anos, me colocaram nesse grupo e eu fui. E a primeira pessoa que eu senti de conversar, nós tínhamos um senhor, acho que de uns, não sei, lá as pessoas, elas têm idade, mas elas parecem muito mais idade, porque por causa do sol, ficam muito queimados e trabalham na lavoura não, né? Trabalham em trabalhos assim mais forçados. E nós encontramos esse senhor assim numa casa bem estragada, assim. Enfim, ele estava sentado na frente da casa com um radinho na mão e assim, não tinha quase dente na boca. Se tinha um ou dois, era muito. E eu lembro com aqueles adolescentes, nós abaixamos assim e todos eles assim comovidos, e eu falei pro senhor, assim, eu só lembrava disso. Eu falei pra ele, eu falei assim: o que você precisa de Jesus? Você quer em Jesus? Ele: sim. Eu falei: o que você precisa? Ele falou duas coisas, uma dor na alma e outra dor no corpo. Ele falou: eu preciso ser curado da tristeza que eu tenho, porque a minha esposa foi embora há muitos anos e eu sinto muita tristeza porque ela me abandonou e eu fiquei sozinho. Eu tô falando aqui de forma fluente, mas ele falou assim de uma forma bem difícil, né? E nós abaixávamos para ouvir o que ele falava, assim, bem pertinho do ouvido. E ele falou assim: o outro problema é que eu não ando, porque a minha cadeira é deslocada. Eu caí de tanta tristeza que eu fico sozinho em casa. Um dia eu caí e eu preciso de alguém para me levantar, e ele estava na frente da casa, assim, sentado. Então, assim, na hora só me veio o que Jesus falou. Eu peguei e falei: o senhor crê que ele pode curar o seu coração dessa tristeza da sua esposa? O senhor crê que ele pode te levantar? O senhor pode andar tranquilamente? Ele pegou e falou assim: eu creio. E quando eu olhei em volta, aqueles adolescentes choravam e pingavam aquelas lágrimas grossas assim, e eu falei: essa é a hora, porque todos creem aqui, todos creem, e eu também creio. E nós oramos e ele falou: Jesus, eu creio no teu poder. E então foi muito lindo, porque esse senhor levou
gente. E não foi só isso, gente. Ele levantou e aqueles adolescentes choravam e riam, e eu também, porque eu glorificava a Deus, porque eu sabia que ele podia fazer aquilo. E ele levantou e começou a andar, e aí tinha uma guia mais alta, ele passou pela guia, as pessoas na rua olhando, e ele mesmo dava gargalhada, porque ele olhava assim como uma criança, e ele ria, e aí eu ainda fui ousada, porque eu sei que Deus pode, eu falei assim, do outro lado da rua tinha um monte de pedra, umas pedras pequenas, grandes assim, eu falei, vamos pegar uma pedra lá do outro lado, e os adolescentes me olharam com uma cara tipo assim, você tá passando mal, né, você tá perdendo o juízo. E Deus é tão lindo que esse senhor, em vez de ele pegar uma pedrinha desse tamanho, ele abaixou a coluna assim, ó, e pegou um pedregulho desse tamanho, e nós rimos que a fé dele foi maior que a nossa. Enfim, aí nós voltamos. Quando foi isso, aí eu falei, bom, Deus vai fazer um mover de cura nessa cidade, eu tenho certeza disso. E nós saímos andando, e tinha um local assim grande, nós não sabíamos o que era, e falamos, vamos pra lá. De repente, gente, a gente viu um senhor com um chapéuzinho na cabeça, andando a milhão, assim, na nossa frente, nós olhamos, era o senhor. E depois nós fomos entender que ele estava indo pro hospital, porque ele queria saber o que é que tinha acontecido com ele. Para concluir a história, nós fomos então descobrimos esse grande lugar, começamos a conversar conversamos com as faxineiras do local e entendemos que era um hospital. E ela falou que ninguém poderia entrar lá. E nós falamos, bom, Deus quer curar, então vamos pro hospital. Fomos pro hospital. Nós oramos em todos os leitos. Todos os leitos. Todas as pessoas oraram conosco, nos receberam com carinho. Nós falamos sobre Jesus, mas eram 4, eu e 4 jovens. Enfim, e aí nesse hospital tinha uma senhora, gente, que ela, sem brincadeira, ela cheirava podre. Ela estava com os pés enfaixados, toda atrofiada. Era como um cadáver. Sabe as múmias que nós vimos lá no... Era quase aquilo. E ela já não estava consciente. E a neta dela estava do lado. E aquilo cheirava muito mal, porque de alguma forma devia ter algum pus, alguma coisa. E ela estava atrofiada. E nós oramos por todos do hospital, porque é um hospital mais antigo, assim, menor e tudo. Então Deus deu a oportunidade de a gente orar. Todos deviam ser uns 25. Enfim. Aí tudo bem, passou e Deus fez grandes coisas naquele dia. No dia seguinte nós estávamos assim, compartilhando as coisas. E nós contamos tudo isso do senhorzinho e tal. E tinha uma moça da cidade que falava, realmente, esse senhor não saía da cadeira. E Deus testificou no nosso coração, porque às vezes poderia ter ocorrido alguma dúvida. Aí ele andava, enfim. E aí, no momento que a gente parou de falar e eu fui sentar, tocou o telefone. E aí foi quando a gente falou, Deus é muito maior. Que alguém do hospital não, a neta daquela senhora ligou pro hotel, descobriu onde a gente estava e ligou falando que a avó dela teve alta, tirou as ataduras, estava em casa sentada tomando sopa e o pessoal do hospital mandou falar que de todas as pessoas que estavam no hospital, apenas 4 tinham permanecido, todas as outras tinham recebido alta. Então, com isso, gente, é assim, Deus, se nós realmente cremos e botarmos a nossa confiança nele e nós lançarmos isso, nós podemos ter certeza que Jesus, ele está vivo e ele continua fazendo exatamente as mesmas coisas de antes para aqueles que creem. É isso. Caririaçu.